Olá, meus amigos, minhas amigas, que bom estar aqui novamente para nós continuarmos, né, as nossas discussões aí a respeito de temas interessantes e temas relevantes do direito empresarial. Então, este é o nosso segundo encontro. No primeiro encontro, falamos sobre as bases principais do direito empresarial, a caracterização da atividade empresarial, quem pode desempenhar ou mesmo continuar esta atividade empresarial, né, mediante representação ou assistência, no caso de incapacidade. E então, nós evoluímos, falamos também um pouco lá sobre registro da sociedade, aquele prazo de 30 dias que confere ali uma garantia com efeitos ex-tunc àqueles empresários. E agora, então, nós vamos avançar um pouco, falar de uma temática que é uma temática extremamente relevante, sobretudo no mundo atual em que nós vivemos, né? Este mundo da informação, esse mundo da reprodução de informações, e nós vamos, então, estudar a propriedade intelectual. Né? Nós já nos conhecemos, né? Só para relembrar aqui, sou o professor Alex Alberto Chusdiezente, e eu sou um apaixonado pelo direito empresarial, continuo tendo muito contato prático com essa matéria lá no exercício da magistratura. E vamos, então, em frente aqui, vamos discutir a respeito dessas circunstâncias, e primeiro ponto que a gente deve fixar, pessoal, né, eu sempre tento organizar o meu pensamento, quando estou pensando a respeito do direito, eu sempre parto do princípio mais geral, daquela previsão mais geral, mais fundamental, que confere, de fato, né, a fonte normativa para as demais normas, e então eu vou ali estreitando a minha forma de pensar. Então, naturalmente, quando eu passo a refletir a respeito de um instituto jurídico, a respeito de uma ferramenta jurídica, a tendência é que eu inicie o meu pensamento por aquelas normas de direitos internacionais, aquelas normas mais generalizadas, e aí eu vou para o nosso âmbito interno, analiso ali aspectos constitucionais, nossos direitos fundamentais, e, naturalmente, né, as normas infraconstitucionais que buscam a sua fonte de validade nesta primeira, na norma constitucional. Certo? Então, partindo deste princípio, para nós estudarmos a propriedade industrial, nós não podemos nos esquecer, né, que esta preocupação, que esta proteção, ela parte da própria Constituição Federal, que em nosso artigo 5º, inciso 29, dispõe ali que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para utilização, bem como a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas, outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então, obviamente, pessoal, que a intenção, como eu disse para vocês lá no nosso primeiro encontro, a intenção do direito empresarial, e aqui por decorrência do direito de propriedade industrial, é naturalmente estimular o invento, estimular a atividade criativa e inventiva do ser humano. E, obviamente, que eu não levaria a este estímulo se eu não garantisse a este que teve esta boa ideia ou que aceitou passar por todas as fases de desenvolvimento, se eu não assegurasse ele uma exploração exclusiva por um período, né? Se eu não autorizasse que esta pessoa pudesse ter algum ganho econômico superior aos demais que não participaram desta criação. Né? Então, o direito de propriedade industrial vem assegurar este direito de usufruto do bom invento, da boa imaginação, da boa criação, e aí esta proteção ela vai poder ser a título precário em termos de prazo, né? Ou seja, de forma temporária, ou mesmo de forma definitiva, como, por exemplo, o uso de nomes, marcas, etc. Tá? Então, quando a gente estuda, geralmente a gente costuma falar, né, de propriedade industrial,
a gente costuma falar de direitos autorais, é importante nós sabermos que, na verdade, a propriedade intelectual, né, esta atividade criativa, se trata do gênero, né, que caracteriza essas outras espécies. E dentro deste contexto, enquanto espécie, a propriedade industrial, ela se caracteriza em relação àquelas atividades que são realizadas pelo intelecto humano, né, e se compõe ali da propriedade industrial pelas obras literárias, pelas obras artísticas, científicas, e isso tudo, né, compõe este gênero que é isso que eu disse para vocês da propriedade intelectual, né, a propriedade industrial e o direito autoral. Nesse sentido, as obras literárias, artísticas, científicas se diferenciam, pessoal, das demais em razão da originalidade, né? Então, o autor ali, ele acaba elaborando uma nova obra, fruto ali obviamente, da criação, da imaginação, e garante a este pensador, né, o seu usufruto, com um objetivo de que não exista uma reprodução desenfreada e desautorizada desta obra. Já a propriedade industrial, pessoal, ela também se origina do intelecto do criador, exige a novidade, naturalmente, né? Porque nós não vamos falar aqui em uma proteção de algo que já é de domínio público, que todos conhecem, que é acessível a todos, né? Então, nesse sentido, a propriedade industrial deve conter ali não apenas o desconhecimento pelo criador, mas também ser desconhecida pelo público em geral, né? O objetivo é, portanto, trazer uma novidade que seja possível de ser reproduzida em série, né, em escala industrial, ser comercializada, percebem? Então, o intuito da propriedade industrial é, normalmente, objetivar a reprodução industrial. Porque, senão, se nós estivéssemos falando ali de uma questão extremamente personalíssima, de um ato de um escultor, de um pintor, algo que deva ser produzido ali manualmente e não possa ser feito de forma em escala, né, nós não vamos falar de propriedade industrial, nós vamos, talvez, ali tratar no campo da propriedade autoral, né, do direito autoral, tá certo? Então, as duas são criadas pelo intelecto, isso é importante que a gente fixe, né? Tanto o direito autoral quanto a propriedade industrial, mas, no entanto, o direito autoral, ele protege a identidade da obra, independentemente do registro. Porque, na verdade, pessoal, quando a gente está falando de um direito autoral, aquilo não pode ser reproduzido, né? Aquilo não pode ser produzido em escala sem que a gente identifique o seu criador. Então, se protege naturalmente o direito autoral pela própria identidade da obra, pela própria característica daquilo. Então, no direito autoral, ao contrário da propriedade industrial, pessoal, o registro, ele é facultativo. Não há natureza constitutiva no registro do direito autoral, tá? Se assegura apenas ali a anterioridade da criação. O registro pode assegurar, né, a anterioridade apenas dessa criação. E, portanto, há uma diferença até de previsão legal. Quem vai proteger o direito autoral é a Lei 9.610, que traz as circunstâncias ali de direitos autorais, e quem vai proteger a propriedade industrial é a Lei 9.279, tá? E na questão do direito autoral, na Lei 9.610, nós encontramos a seguinte redação lá no artigo 18. A proteção aos direitos que trata esta lei independe de registro, percebem? Então, ali o registro não é constitutivo para o direito autoral, o contrário do que ocorre com a propriedade industrial, tá certo? Aqui a gente já vê a natureza do registro, isso é muito importante, natureza jurídica de registro, né? Assim como nós vimos lá para a sociedade, né, que em sua maioria se considera como declaratório, e para o produtor rural, como tem o seu registro facultativo, aquele registro lá para o produtor rural é constitutivo,
e para as demais sociedades declaratórias. Aqui, o autoral é facultativo e o industrial, né, acaba sendo ali obrigatório, caso aquele inventor, aquele que idealizou o projeto, deseje realmente contar com esta proteção legal, né? Então, vamos em frente aqui, pessoal. E este registro, ele vai ser feito onde, né? Ao contrário do que a gente tem lá com as sociedades, nós sabemos que as sociedades empresárias são registradas no Registro Público de Empresas Mercantis, as demais perante os cartórios civis, né? Na verdade, aqui nós temos um órgão específico que vai regular essas circunstâncias. E os direitos decorrentes destas normas de propriedade industrial vão ser regulamentados ali e vão ser controlados por uma autarquia federal que é chamada de INPI, ou Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ao INPI compete a concessão de patentes, de registros, reconhecimento de indicações geográficas, apreciação administrativa de conflitos decorrentes ali da utilização e proteção desses atos que podem ser praticados pelo INPI, e dentre as funções do INPI, pessoal, vai estar também a função de averbar contratos de transferência de tecnologia e contratos de franquia, tá? Isso está lá no artigo 211 da Lei 9279 de 96. Isso é muito importante, né? Nós temos um emaranhado de interesses industriais e autorais envolvendo essas transferências de tecnologia e também as questões do contrato de franquia, né? A gente bem sabe, e essas operações societárias têm sido cada vez mais frequentes. Então, esses registros, esses controles são feitos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industriais, tá? E então, pessoal, quando a gente estuda o direito empresarial como um todo, e nós vamos lá para o estabelecimento, né, nós sabemos que o estabelecimento para o Código Civil é aquele complexo, aquela universalidade de bens e direitos materiais e imateriais, né, que vão, de fato, ali ser utilizados pelo empresário, vão ser utilizados, né, para fins de organização e desempenho daquelas atividades, né? E, nesse sentido, para fins do direito industrial, foram eleitos ali, pessoal, 4 bens imateriais componentes do estabelecimento, tá? Então, quais são eles ali previstos no artigo 2º lá da Lei 9279? O caput do artigo 2º, e aí para essa fase que nós estamos, é muito importante a leitura da lei seca, né? Vocês bem sabem. Muito se tem buscado o entendimento jurisprudencial, leitura doutrinária, boa parte de questões de ENAM, de magistratura, Ministério Público, OAB, nós sabemos, vem deste conteúdo doutrinário jurisprudencial, mas, notoriamente, a maior parte decorre da observância da lei seca, né? Até porque é o nosso bem primário aqui que é interpretado por essas outras correntes e cadeias, né? Então, os 4 bens imateriais estão lá previstos no artigo 2º. Então, o artigo 2º vai nos dar uma boa iluminada em relação a esta preocupação quanto à proteção da propriedade industrial. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social, desenvolvimento tecnológico e econômico do país, efetua-se mediante, então, concessão de patente de invenção e modelo de utilidade, concessão de registro de desenho industrial, concessão de registro de marca, repressão às falsas indicações geográficas, né? E aí a gente tem aqui também a questão da repressão à concorrência desleal e concessão de registro para jogos eletrônicos, tá? Então, essa parte dos jogos eletrônicos é uma parte bastante importante, porque é muito recente, é do ano passado esta alteração, e nós sabemos, né, que a exploração dos jogos acabou sendo aí algo
até epidêmico na nossa sociedade, né? Então, nós vemos todo dia algum debate a este respeito. Então, é muito importante a gente observar que essas foram as preocupações da norma. E leiam a Lei 9279 de 96, pessoal, porque ela vai nos trazer muitas informações, principalmente as informações conceituais, né? É importante a gente observar conceitos, a gente criando esta cultura jurídica que parte da definição jurídica, parte para a natureza jurídica, a aplicação prática, é assim que a gente consegue evoluir em termos de estudos jurídicos, né? Então, gravem esses termos do artigo 2º da lei que regulamenta toda a propriedade industrial. E então, nós devemos saber que, como existe esta preocupação em termos de proteção, vão existir ali circunstâncias patenteáveis, digamos assim, e circunstâncias, ocorrências não patenteáveis, né? Ou seja, obviamente, a proteção aos direitos industriais vai se ocupar daquilo que, de fato, possa, entre muitas aspas, mudar o curso do rio, né? Ou seja, que, de fato, traga novidade, algo que ninguém pensou, algo que possa gerar um ganho de escala, aplicação industrial, e possa, de outro lado, conferir ao seu titular, ao seu inventor, ao seu idealizador, um direito de exploração direto e um direito de exploração exclusivo ali, né? Então, aquele autor de invenção, de modelo de utilidade, pessoal, vai ser assegurado um direito de obter a patente. A patente em si é um direito atribuído pelo Estado que vai garantir este privilégio ao titular para que ele possa utilizar de forma exclusiva a invenção ou modelo de utilidade. Então, vejam só, é uma concessão estatal que, obviamente, decorre do interesse social no estímulo ao invento, né, ou ao melhoramento. Então, a concessão da patente vai se tratar de um título que confere um direito de exploração. Não apenas reconhece que ali aquilo é patenteável, que cumpre os requisitos legais, mas essa concessão vem com um bônus, que é a possibilidade de utilização de exploração. E somente depois da concessão, pessoal, é que vai garantir-se ali ao titular que terceiros não vão reproduzir sem a sua autorização aquela invenção, modelo de utilidade. Então, aí a importância do registro, porque a falta dele pode provocar ali o conhecimento da informação sobre aquele invento, aquela obra, pelo público em geral, e então, verificando-se que não está protegida pela norma jurídica, aquilo pode ser que caia em domínio público, né, e vai levar-se ali a incorporação daquilo ao estado atual da técnica. Então, estado atual da técnica, que também é um termo bastante replicado quando se estuda a propriedade industrial, tem a ver com aquilo que é normalmente encontrado. Então, o estado atual da técnica é aquilo que é do conhecimento de todos, da aplicação de todos, da utilização de todos, tá? E como direito de propriedade industrial, pessoal, a patente ela é considerada um bem móvel. Isso é muito importante, natureza jurídica, porque o artigo 5º da Lei 9279 assim define, tá? Vocês sabem que esta classificação entre bem móvel e imóvel, isso também costuma muito ser cobrado, né? E o artigo 5º diz para a gente, consideram-se bens móveis para os efeitos legais os direitos de propriedade industrial. Então, essa natureza jurídica também pode fazer muito sentido no momento da aplicação e também para fins de compreensão, porque nós sabemos que, enquanto objeto de transmissão intervivos, ou mesmo causa-mortes, né, pode haver essa transferência patrimonial, né, por se tratar ali de um bem com conteúdo econômico, muitas vezes, e também por se tratar de um bem móvel,
que não vai estar sujeito a todas as peculiaridades dos imóveis, tá? E a concessão da patente pelo Estado ali vai garantir, então, que o titular possa impedir que terceiros, sem o seu consentimento, possam ali produzir, usar, colocar à venda, né, realizar alguma exploração sem esta permissão, né? Então, o artigo 42, lá desta norma, também vai trazer importantes informações. E aí, pessoal, vocês me perdoem, eu sei que às vezes a gente não consegue ler todos os dispositivos, que a gente está tentando trazer aqui a maior quantidade de assuntos possíveis, mas não deixem de fazer essa leitura, porque o artigo 42, lá da lei do NPI, vai dizer que a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com esses propósitos. Foi justamente o que eu parafraseei para vocês, né? Então, os produtos objeto de patente, processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. Então, o artigo 42 é de bastante importância a leitura. E aí, para nós descobrirmos aquilo que é patenteável ou que não é patenteável, isso requer que nós façamos uma interpretação dos artigos 8, 9 e, por fim, do 10º, que, por exclusão, vai dizer o que não é patenteável. E o artigo 8º diz que é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Então, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Vejam que, a todo momento, como eu disse para vocês, o legislador se ocupou desta efetiva preocupação quanto à aplicação industrial. Então, não é do intuito da norma e nem do legislador que aquele invento não seja passível de reprodução, passível de aplicação industrial, né? A ideia aqui é de coletivização do conhecimento, é de auxílio, de ganho de escala para todo o público em geral, né? Então, é esta a preocupação, é disso que nós estamos falando quando nós falamos de patenteabilidade. O 9º diz é patenteável como modelo de utilidade, objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição envolvendo o ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Então, veja, o modelo de utilidade, ele não é propriamente algo extremamente novo, algo disruptivo, mas, na verdade, há ali, de fato, um melhoramento, há uma melhora funcional para o seu uso, para a sua fabricação, que faz sentido a garantir a proteção. Perfeito? E, de outro lado, por exclusão, nós vemos no artigo 10 o que não é considerado invenção nem modelo de utilidade, ou seja, o que não é patenteável. E fica muito bom de a gente poder ampliar esse nosso entendimento quando a gente entende as próprias exclusões. E o artigo 10 vai dizer que não se considera invenção nem modelo de utilidade, descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos, tá? Concepções puramente abstratas, esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, sorteio, fiscalização, obras literárias, arquitetônicas, artísticas, científicas ou qualquer criação estética. Então, a gente já viu que parte disso é protegido lá pela Lei 9.610, né, do direito autoral. Programas de computador em si, a apreciação de informações, regras do jogo, técnicas ou métodos operatórios ou cirúrgicos, e aí nós temos ainda a questão do inciso 9, lá de todo ou parte de seres vivos, naturais, materiais, biológicos encontrados na natureza. Então, vejam lá, leiam com calma as disposições do artigo 10, que vão esclarecer muita coisa em termos daquilo que não pode ser patenteado. Além disso, pessoal, os artigos aqui do 11 ao 14 vão dizer para a gente o que se considera novo do ponto de vista da invenção e do modelo de utilidade, a ponto de não estar este invento ou este modelo de utilidade conceituado ou compreendido como do estado da técnica. Tá? Então, o parágrafo 1º diz que o estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público
antes da data de depósito do pedido da patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Então, o estado da técnica é aquilo que já é conhecido, já foi explicitado, já chegou ao conhecimento de todos, antes de qualquer registro, né? Antes de qualquer tipo de proteção. Então, leiam aqui dos artigos 11 ao 14, que vai surgir bastante esclarecimento para vocês. O 12, por exemplo, diz que não vai ser considerado como estado da técnica a divulgação de invenção ou de utilidade quando ocorrida durante 12 meses que precederem a data de depósito ou a prioridade do pedido de patente, se promovida pelo inventor, pelo INPI, através de publicação oficial do pedido de patente, ou por terceiros, com base em informações obtidas direto ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados. Então, isso é interessante, pessoal, porque pode ser, né, durante aquele processo inventivo ou de melhoramento, que pessoas tomem conhecimento daqueles fatos, né? Seja diretamente do inventor, por uma confissão, por um compartilhamento, ou qualquer circunstância ali, ou mesmo por qualquer outro tipo de publicação, de conhecimento ali. E, nesse sentido, nós estamos vendo que há uma garantia ainda assim, né? Caso estas informações tenham sido obtidas nesse prazo de 12 meses, ainda assim vai se considerar, né, que aquilo não é do estado da técnica e, portanto, guarda aqueles requisitos de ineditismo, de novidade lá dos artigos 8 e 9. Perfeito? Então, isso é muito interessante. Nos artigos 13, 14 e 15, pessoal, vocês vão obter a informação de que a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Então, olha que interessante. Aqui, o artigo 13, ele não parte daquele conceito quase que geral que nós temos lá em direito civil do homem médio. Aqui ele parte de uma análise de um técnico, alguém que tem uma iniciação, uma expertise no assunto, para que possa dizer se, de fato, aquelas percepções que foram apresentadas ali, a título de invento ou de modelo de utilidade, seriam evidentes, óbvias, que qualquer pessoa que tivesse contato com o assunto poderia concluir, ou se não, se aquilo não é óbvio, né? Então, vejam só que a análise aqui ela é técnica. Então, não deixem de ler o artigo 13. Assim como o 14 vai dizer que o modelo de utilidade ele é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não ocorre de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, ou seja, é a mesma redação, né? Aqui a única diferença é que a gente está tratando da invenção e também do modelo de utilidade. Então, a análise é técnica. Há uma superioridade intelectual no assunto para fins de definição do que é óbvio, do que é parte do estado da técnica e o que não é, o que, de fato, demanda, né, uma percepção, um entendimento superior em relação ao assunto. Muito bem, pessoal. Então, eu quis reviver com vocês aqui algumas informações técnicas da norma, né, alguns conceitos importantes. Não deixem de observar a norma. Aqui, ao final, depois, se nós tivermos tempo, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas estão os prazos, tá, de garantia, de proteção. Depois a gente fala um pouco sobre isso, se nós tivermos tempo, se não, já está aqui registrado para vocês, para uma leitura. E aí eu trouxe alguns aspectos práticos, né, nós temos visto aí grande apelo à jurisprudência, aqueles entendimentos mais práticos, decorrentes dos entendimentos, principalmente do Superior Tribunal de Justiça, e então eu trouxe aqui alguns julgados para nós discutirmos, né, e com base nisso nós podemos avançar aí com os nossos entendimentos da matéria. Então, a primeira circunstância aqui envolve a proteção da marca, pessoal, de alto renome ou não, né, dizendo que essa proteção, seja ela de alto renome ou não, busca evitar a confusão ou associação de uma marca registrada a outra, sendo imprescindível que, para que exista a violação do direito marcário, olha que interessante, vamos se acostumando com a nomenclatura, né? Direito marcário tem a ver com essa proteção da marca, este ramo do direito, né, que decorre aqui da propriedade industrial com o fim de proteger, de garantir esse usufruto exclusivo, haja confusão no público consumidor ou associação errônea em prejuízo do seu titular. Então, esta é a intenção
né, da norma. Essa é a intenção da proteção da marca, que não existam confusões, que eu saiba exatamente com quem eu estou negociando. E aqui vocês viram, apareceu um termo bastante importante, né, que é autorrenome ou não. Marca autorrenome ou não. O que seria uma marca de autorrenome? Então, para fins de espécies de marca, nós podemos, lá na Lei de Propriedade Industrial, buscar este conceito. Nós temos, basicamente, pessoal, duas circunstâncias diversas. Então, a marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida. Né? A marca de alto renome, que foi exatamente essa espécie que acaba de aparecer neste enunciado, a marca de alto renome é aquela marca, pessoal, que possui proteção em qualquer tipo de atividade realizada em território nacional. Então, isso está lá no artigo 125 da Lei de Proteção Industrial. Lá no artigo 125, vocês vão encontrar estas disposições garantindo aqui a proteção que nós estamos buscando, né? Porque vai dizer que a marca registrada no Brasil, considerada de alto renome, será assegurada a proteção especial em todos os ramos de atividade. E, nesse sentido, a marca de alto renome, pessoal, é aquela que atingiu uma notoriedade a nível nacional e, desta forma, ela é plenamente reconhecida pelo público em geral, seja em relação a qualquer categoria socioeconômica, independentemente da ligação de uma atividade empresária original, tá? Então, aqui, essa marca de alto renome, ela acaba sendo uma exceção ao princípio da especialidade, que é o princípio que acaba conferindo uma proteção mais específica daquela marca a um determinado ramo de atuação, uma determinada atividade econômica, né? Para que outras marcas, de repente, possam explorar aquela mesma circunstância, mas com outros produtos, outras marcas, né? Mas aqui nesta marca de alto renome, no entanto, pessoal, vai existir esta proteção, independentemente de qual classe nós estejamos falando. A marca de alto renome vai propiciar que o seu titular possa impedir o uso de outra semelhante em qualquer ramo de atividade, tá? Então, aqui nesse sentido, nós podemos citar, por exemplo, diversas marcas, né, de alto renome, como, por exemplo, o Bombril, né? Aqui não estou fazendo propaganda de nenhuma marca, obviamente, mas nós tínhamos esta marca atrelada a um determinado ramo de atividade, um determinado produto específico, e esta marca ela passa a desempenhar outras atividades, passa a vender outros produtos, produzir e circular outros produtos, e então esta marca se torna uma marca de alto renome, nós sabemos, e vai existir essa proteção independentemente de ela estar vendendo apenas lá a palha de aço ou mesmo outros produtos, tá? Então, independentemente de a gente estar falando de uma outra empresa que vai produzir produtos completamente desvinculados desta atividade inicial, vai existir a proteção desta marca, porque é uma marca de alto renome. Mas vejam só, pessoal, exige aqui um registro, né? Inicial, existe uma formalização daquela marca, e a partir do momento em que ela é alçada a este alto renome, ela vai conquistando esta proteção em todo o território nacional, e aí extrapolando para outros ramos de atividade. E, de outro lado, pessoal, existe a marca notoriamente conhecida. Esta marca notoriamente conhecida, daí é aquela marca que tem em si uma projeção ainda maior do que a de alto renome. A marca notoriamente conhecida, de acordo lá com o artigo 126, ela vai dizer para a gente, pessoal, que vai ser aquela que, de acordo lá com o artigo 6º da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. Tá? Então, essa é uma proteção que também se assegura ali
as marcas de serviço, e o INPI ele pode indeferir de ofício um pedido de registro de marca que reproduza ou imite no todo ou em parte uma marca notoriamente conhecida, né? Então, por exemplo, vamos supor aqui, Coca-Cola, né? Coca-Cola, mesmo antes de ter planta no Brasil, mesmo antes de ter as suas atividades, todo mundo já conhecia, né? E todo mundo conhece esta marca. Então, ninguém pode vir aqui de uma forma oportunística, né? Registrar e passar a operar, utilizar esses designativos, esta marca, que vai, né, se tratar aqui de uma exceção ao princípio da territorialidade, tá certo? Porque, independentemente de estar registrada aqui ou não, ela é protegida pelo Acordo da Convenção de Paris, do qual o Brasil é signatário. Então, não há possibilidade de exploração desta marca, ainda que não existisse o seu registro no Brasil. Perfeito? Então, é justamente este o entendimento aqui que foi versado neste informativo, perdão, nesse julgado que compôs o informativo 784 do STJ. Perfeito? De outro lado, pessoal, aqui, quando a gente está no contexto de propaganda comparativa ofensiva, não é viável impor a obrigação de indenização por danos materiais sem a devida demonstração de prejuízo. Então, aqui nós estamos no âmbito da aplicação prática do direito de propriedade industrial, né? Nós sabemos que a atividade concorrencial, ela gera, né, muitas vezes ali uma necessidade até de um fabricante, de um explorador daquela atividade se comparar ou demonstrar a sua superioridade em relação a outro atuante naquele mercado de produtos ou serviços. E, nesse sentido, nós vemos diariamente, né, por todos os meios de comunicação que nós temos, muitas destas comparações. E, nesse sentido, pessoal, ainda que seja ofensiva a comparação, que se possa ali violar o direito de outro no aspecto da boa-fé, o que se está dizendo aqui é que o dano moral decorrente, perdão, dano material decorrente desta comparação, ele não é aferido de forma automática, se deve demonstrar que, no caso, existiu prejuízo, né? Esta, aliás, é a gênese do direito do âmbito da reparação material, né? Seja a título de danos emergentes ou lucros cessantes, a indenização material significa tornar indene, ou seja, reparar da forma como anteriormente, né? Então, nesse sentido, só se pode ali pensar em um dano material desde que comprovado, ainda que no exercício da atividade da propaganda comparativa. Já o dano moral por uso indevido da marca, pessoal, aí isso é aferível em ré ipsa, ou seja, de forma automática, né? Então, ali se faz uma conclusão automática de que houve uma violação a título moral e, portanto, quando se utiliza a marca de forma indevida, já automaticamente se dá ensejo a uma reparação moral, isso nos termos desse julgado que eu estou colacionando aqui para vocês, né? Ou seja, a configuração deste dano moral pelo uso indevido da marca decorre da mera comprovação da prática da conduta ilícita, né? E aí ele vai se revelar que não é necessário demonstrar prejuízo concreto ou mesmo comprovação probatória do efetivo abalo moral. Então, vejam que interessantes esses julgados, e por isso que eu coloquei eles no mesmo slide, né? O primeiro, em relação à propaganda comparativa, se tratando de dano material, se faz necessária a comprovação. Já no segundo caso, o uso indevido de marca para fins de reparação moral, a configuração deste dano imaterial é automática e, portanto, o dano é aferível in ré ipsa. Perfeito? Então, aqui a gente identifica esses dois entendimentos jurisprudenciais dominantes.
E, de outro lado, pessoal, nós temos algumas marcas que são compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos, tá? Então, esses elementos, eles não são propriamente elementos diferenciadores, né? Elementos extremamente novidadeiros, digamos assim, né? Então, esses elementos, eles muitas vezes trazem ali meras descrições, né? Vão trazer ali uma descrição das características, da natureza do produto, né? Então, por exemplo, nomes comuns, vão trazer ali uma utilização de palavras que vão criar uma ligação direta com o consumidor, mas não descrevem completamente as características das qualidades, as ideias, né? Então, vão parecer ali algo mais intuitivo, que gera um baixo poder distintivo, digamos assim, né? Então, por exemplo, pensem nas seguintes circunstâncias: supermercado, atacadão, purificador, bom ar, café, despertar, né? Então, são designações evocativas, ou mesmo que tragam algumas descrições, mas não identificam propriamente e unicamente aquele produto, né? Então, não tem propriamente uma distintividade. E, nesse sentido, pode ser que outras marcas também se utilizem desses elementos descritivos, evocativos, pela baixa criatividade inventiva, né? Pela baixa criatividade novidadeira, digamos assim, né? Não que seja algo ruim, mas não traz propriamente, né, uma exclusividade de utilização. Perfeito? Então, aqui são elementos descritivos e evocativos, sugestivos. Então, aqui o STJ está dizendo, olha, se você optou por adotar esses termos que têm baixa envergadura inventiva, você pode ser obrigado a coexistir com outras denominações semelhantes. Perfeito? E aqui a gente vai para o próximo tema, que é um tema muito importante, mas muito mesmo, e eu tenho certeza que isso, uma hora ou outra, vai ser cobrada, pessoal. Porque, vejam só, nós estamos, obviamente, né, no mundo da informação e informatização, isso não é novidade para ninguém, né? E, nesse sentido, o mundo mudou muito, inclusive a forma, né, de se fazer publicidade, propaganda, de se distinguir uma coisa de outra, de se posicionar perante o mercado de produtos ou de serviços. E, nesse sentido, nós sabemos muito bem que o mundo de buscas, né, tem rendido boa remuneração e tem havido ali comercialização de palavras-chave, né? E isso, obviamente, para que, na medida em que o consumidor busca determinado produto ou serviço, se apareça em primeiro lugar na ordem de buscas ali, e isso pode gerar algum ganho, né? Em termos de conquista do cliente por aparecer em primeiro lugar. Então, muitas vezes, é até estranho a gente pensar, às vezes, a gente busca muitas vezes pelo nome de uma determinada empresa, e esta empresa, que muitas vezes é uma empresa de alto renome, que deveria aparecer em primeiro lugar, ali não aparece, às vezes em terceiro lugar, em quarto lugar, e vem outros sites concorrentes, outras empresas concorrentes, em primeiro lugar na ordem de buscas, né? E isso porque alguém comprou aquelas palavras-chave ou está utilizando aquelas palavras-chave e remunerando aquele serviço de buscas para que apareça em uma situação de prioridade sobre outras empresas. E, então, isso passa a ser algo novo, né? Isso passa a ser algo do nosso tempo e que, naturalmente, pode gerar ali alguns conflitos, pode gerar ali algumas circunstâncias que vão levar a um eventual desconforto, né, na utilização dessas circunstâncias. E isso já foi julgado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. E, nesse sentido, pessoal, o Superior Tribunal de Justiça entende
que a utilização de marca como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link do concorrente configura-se como um meio fraudulento para desvio de clientela, porque permite ali a concorrência parasitária e a confusão do consumidor. Então, vejam só, neste sentido, o STJ vem entender, né, que esta é uma circunstância que não deveria existir por gerar esse desequilíbrio concorrencial. E a concorrência parasitária, ela acaba ocorrendo, pessoal, naquelas circunstâncias em que uma empresa se aproveita indevidamente dos investimentos, esforços, reputação, inovação de outra empresa para obter vantagem. E não arca, obviamente, com esses custos, com esses riscos, né? Essa é uma prática de concorrência desleal e pode ocorrer de forma online, de forma offline, e, obviamente, tem por intuito aproveitar de esforço alheio, por isso que se chama de empresa parasita ou concorrência parasitária, e isso faz com que, obviamente, gere uma concorrência totalmente desleal, né? Porque aquele que teve altos custos não vai conseguir precificar aquele que simplesmente está navegando na onda produzida pelo primeiro, né? E, nesse sentido, então, a concorrência parasitária, ela passa a ser algo, objeto de muita preocupação e repressão pelo direito, pela proteção industrial, e nós chegamos aqui nesta era dos links, nesta era das palavras-chave. Então, muito cuidado com esse assunto, né? A concorrência parasitária. E eu deixo aqui, pessoal, uma lição de casa para vocês lerem o artigo 195 da Lei 9279/96. Porque o artigo 195 vai trazer para a gente os atos típicos que levam à prática do crime de concorrência desleal. E, por esse modo, a gente vai entender o que é uma concorrência desleal, né? Então, a gente vai ver lá, entre os diversos incisos do artigo 195, esses atos típicos, esses atos que podem levar à tipificação do crime de concorrência desleal e, consequentemente, a gente vai melhor compreender este conceito, tá? Então, cuidado com essa situação dos links, da utilização de palavras-chave, porque pode levar a essa concorrência parasitária, né, em que há aqui apropriação de reputação, investimentos ou esforços de outrem. Este julgado está neste recurso especial que eu coloquei aqui para vocês, não deixem de observar também. Perfeito? Então, aqui a utilização de palavras-chave. Há não muito tempo atrás, a gente nem se imaginaria tendo esse tipo de discussão, né? Em que uma simples palavra-chave, simples palavras iriam levar à remuneração, a pessoas interessadas no seu pagamento e, consequentemente, desaguar aí um entendimento de concorrência parasitária. Além disso, pessoal, quando a gente estiver verificando a utilização de nomes, a utilização de colidência, né? Então, a colidência a gente vai justamente entender como sendo esta circunstância em que há ali uma marca que entende que está sendo prejudicada por outra, então vai existir, obviamente, esta colidência, alguém vai se considerar em choque com o outro, né? Então, o STJ tem entendido que quando se analisa essa colidência entre nomes empresariais, entre marcas, isso não deve ser solucionado somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, tá? Porque se deve considerar os princípios da territorialidade, no que se relaciona ao âmbito geográfico de proteção, da especialidade quanto ao tipo de produto ou serviço, para se evitar ali algum erro, alguma dúvida, confusão ao usuário. Então, nós sabemos que os registros, né, e aí a gente pode até citar a questão das juntas comerciais, que tem a sua jurisdição estadual, nós temos aquela proteção de nome atrelada ao Estado, tá? Mas muitas vezes, pessoal, pode ser
que, no caso concreto, outra empresa possua a mesma designativa ali de nome empresarial de marca, atua em um local distante, ou mesmo, muitas vezes, pode até ser próximo, mas atua em um ramo totalmente diferente. E não gera qualquer tipo de dúvida, a pessoa que adquire bens ou serviços dessas sociedades não é a pessoa que o faz pelo alto renome, pela carga de marca e nome empresarial propriamente. Então, não há uma confusão em relação aos usuários, tá? Então, nesse sentido, não se analisa somente pela anterioridade. Quando a gente vai verificar essa colidência, a gente analisa sob a ótica também da anterioridade, mas também do princípio da territorialidade e especialidade, para que nós verifiquemos, né, se o ramo é o mesmo, se a base geográfica é a mesma, se há, de fato, uma colidência ou se aquela manifestação, aquela ideia daquele empresário é simplesmente um capricho de não ter, né, aquele nome, aquela marca sendo reproduzida ali por outro, né? Então, obviamente, que a norma, ela tutela algo efetivo, algo que deva ser reprimido, que gera ali uma disfunção do sistema, né? Mas não somente se presta a caprichos ou a assegurar identidade, tá? Então, leiam o artigo 129 da lei aqui, 9279, e também o artigo 132, é o artigo 132 que vai dizer para a gente que se o titular da marca não poderá impedir que comerciantes e distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização, impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, etc. Então, aqui o 132 também traz, pessoal, algumas exceções às proibições, ao desejo daquele titular de não ver sua marca, o seu nome utilizado, mas vai-se ter que verificar, no caso concreto, qual é o uso que se está conferindo àquelas circunstâncias. Daí porque a leitura dos artigos 129 e 132 são muito importantes. Tá certo? Então, aqui estão julgados a respeito da colidência, e esse outro recurso especial aqui é em relação ao direito de precedência, né, que pode ser objeto de ação judicial de nulidade, né, e não é imprescindível, ou seja, é dispensável a prévia oposição administrativa ao pedido de registro de marca. Então, a questão envolvendo aqui este recurso especial era justamente a análise, né, da possibilidade de impugnação judicial diretamente do registro aqui, sendo que não foi feita uma contestação administrativa. E o que o STJ fixou é justamente, né, de que o Poder Judiciário é inafastável e que a esfera administrativa é uma opção do litigante. Isso não traz uma perda de interesse jurídico processual, tá certo? E aqui, ao final, pessoal, depois vocês acabem fixando esses prazos são importantes, né? Prazos são bastante cobrados, então aqui nós temos os prazos de proteção em relação a cada uma dessas circunstâncias. Eu trouxe aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem aí para uma revisão de véspera, tá bem? Então, muita sorte, muita fé, muita força para vocês, continuem aí estudando. Logo, logo nós retornaremos aqui com o nosso terceiro encontro e já estou ansioso para encontrar vocês novamente. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.